Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 99. Pessoal, falta só um dia, só mais um dia para chegarmos à marca de 100 dias lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, deixando ela moldar sua mente, seus olhos, seus corações, cada parte sua. Hoje é o dia 99 e nós estamos fazendo uma pausa. Acabamos de terminar 1 Samuel 6, 7 e 8 e vamos dar uma pausa nos próximos 7 dias. E neles nós vamos ler o Evangelho de São João. É o que chamamos do nosso primeiro interlúdio messiânico. Então hoje, no dia 99, vamos ler João 1, 2 e 3. Nós também vamos ler Provérbios, dando uma pequena pausa nos Salmos por 7 ou 8 dias. Então hoje leremos Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse podcast, já faz 99 dias, eu acho que já passou da hora de você se comprometer. Sei lá, não tô te dizendo que você tem que fazer, só acho que seria uma ótima ideia. Ok, vamos lá. Estamos começando esse interlúdio messiânico. O que significa que, pessoal, tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Uma das coisas que a gente sabe e acredita é que o cristianismo não foi uma nova religião que veio depois do judaísmo, mas sim que o cristianismo é o cumprimento de tudo que Deus prometeu na Antiga Aliança. Tudo que Deus prometeu é o cumprimento de tudo que está acontecendo aqui. Então, tudo que estamos lendo e tudo que vamos ler, depois de terminar essa parte, aponta para Jesus. Então, não é uma nova religião. Na verdade, os primeiros cristãos não se viam como se eles estivessem deixando o judaísmo e se tornando outra coisa. O que eles viam era não, esse é o cumprimento do judaísmo. E vamos falar mais sobre isso depois de lermos João 1, 2 e 3. Mas mantenha isso em mente enquanto nos lançamos nesse primeiro interlúdio messiânico nos próximos 7 dias. Não estamos deixando o Antigo Testamento para trás, não estamos deixando o Antigo Testamento de lado. Nós estamos vendo como o Antigo Testamento foi cumprido em Jesus e como as promessas de Deus foram cumpridas. Então, sem mais delongas, vamos lá. João, capítulos 1, 2 e 3. O Evangelho segundo João. Capítulo 1. No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus chamado João, que veio como testemunha, para dar testemunho da luz, de modo que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas uma testemunha da luz. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo existiu por ela, e o mundo não a reconheceu. Veio aos seus, e os seus não a acolheram. Mas aos que a receberam, os tornou capazes de ser filhos de Deus. Os que creram nele, os que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Contemplamos sua glória, glória como de Filho único do Pai, cheio de lealdade e fidelidade. João grita dando testemunho dele. Este é aquele do qual eu dizia, aquele que vem depois de mim existia antes de mim, porque está antes de mim. De sua plenitude todos recebemos, uma lealdade que responda à sua lealdade. Pois a lei foi promulgada por meio de Moisés. A lealdade e a fidelidade se realizaram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, Deus que está ao lado do Pai, o explicou. Testemunho de João Batista. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe quem era. Ele confessou sem reticências, confessou que não era o Messias. Perguntaram-lhe: Então, és Elias? Respondeu: Não sou. És o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe: Quem és? Temos de levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti? Respondeu:
Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme diz o profeta Isaías. Alguns fariseus dos enviados lhe disseram: Se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? João lhes respondeu: Eu batizo com água. Entre vós está alguém que não conheceis, que vem depois de mim, e eu não sou ninguém para soltar-lhe a correia da sandália. Isso acontecia em Betânia, junto ao Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele eu disse: Depois de mim vem um homem que existia antes de mim, porque está antes de mim. Embora eu não o conhecesse, vim batizar com água para que se manifestasse a Israel. João deu este testemunho: Contemplei o Espírito descendo do céu como pomba e pousando sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar me havia dito: Aquele sobre o qual vires descer o Espírito e pousar é o que haverá de batizar com o Espírito Santo. Eu ouvi, e testemunho que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, diz: Aí está o Cordeiro de Deus. Os discípulos o ouviram e seguiram Jesus. Jesus se voltou e, ao ver que o seguiam, lhes disse: O que estáis procurando? Responderam: Rabi, que significa mestre, onde moras? Diz-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Eram as 4 da tarde. Um dos que haviam ouvido João e tinham seguido Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Encontra primeiro seu irmão Simão e lhe diz: Encontramos o Messias, que se traduz Cristo. E o conduziu a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que significa pedra. No dia seguinte, dispunha-se a partir para a Galiléia, quando encontra Felipe. Jesus lhe diz: Segue-me. Felipe era de Betsaida, terra de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz: Encontramos aquele de quem falam Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. Natanael replica: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe lhe diz: Vem e verás. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, diz: Aí tendes um israelita de verdade, sem falsidade. Natanael lhe pergunta: Como me conheces? Jesus respondeu-lhe: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E acrescentou: Eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por este homem. Capítulo 2. O casamento em Caná. No 3º dia, celebrava-se um casamento em Caná da Galiléia. Aí estava a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos estavam convidados para o casamento. Acabou-se o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. A mãe diz aos serventes: Fazei o que vos disser. Havia aí 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, com capacidade de 70 a 100 litros. Jesus lhes diz: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até as bordas. Diz-lhes: Agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde procedia, embora o soubessem os serventes que haviam retirado a água, dirige-se ao noivo e lhe diz: Todos servem primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão um pouco embriagados, servem o pior. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Em Caná da Galiléia, Jesus fez este primeiro sinal. Manifestou sua glória, e os discípulos creram nele. Depois, com sua mãe, seus irmãos e discípulos, desceu a Cafarnaum, onde se deteve vários dias. Purifica o templo.
Como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas e expulsou do templo ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai isso daqui, e não convertais num mercado a casa de meu pai. Os discípulos se recordaram daquele texto: O zelo por tua casa me devora. Os judeus lhe disseram: Que sinal nos apresentas para agir desse modo? Jesus lhes respondeu: Derrubai este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus replicaram: A construção deste templo demorou 46 anos, e tu o reconstruirás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram que ele havia dito isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Estando em Jerusalém para as festas de Páscoa, muitos creram nele ao ver os sinais que fazia. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia todos. Não necessitava de informações sobre ninguém, pois sabia o que há dentro do homem. Capítulo 3. Jesus e Nicodemos. Havia um homem do partido fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Foi visitá-lo de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reinado de Deus. Nicodemos lhe respondeu: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar de novo no ventre materno para nascer? Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da carne nasce carne, do Espírito nasce Espírito. Não estranhes se te disse que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves seu rumor, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como pode acontecer isso? Jesus replicou: Tu és o mestre de Israel e não entendes essas coisas? Eu te asseguro, falamos daquilo que sabemos, testemunhamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos disse coisas da terra e não credes, como crereis quando vos disser coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, este homem. Como Moisés no deserto levantou a serpente, assim será levantado este homem, para que quem crer nele tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único, para que quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por meio dele. Aquele que crer nele não será julgado. O que não crer já está julgado por não crer no Filho único de Deus. O julgamento trata disto. A luz veio ao mundo, e os homens preferiram as trevas à luz. É que suas ações eram más. Quem age mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que não delate suas ações. Quem procede lealmente aproxima-se da luz, para que se manifeste que procede movido por Deus. Jesus e João Batista. Um pouco depois, Jesus com seus discípulos se dirigiu à Judéia. Ficou aí com eles e começou a batizar. Também João batizava em Enom, perto de Salim, onde havia água abundante. A multidão acorria e se batizava. Ainda não haviam posto João na prisão. Surgiu uma discussão dos discípulos de João com um judeu a propósito de purificações. Foram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo na outra margem do Jordão, de quem deste testemunho, está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode arrogar-se coisa alguma, se Deus não a conceder. Vós sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas me enviaram à frente dele. Quem tem a noiva é o noivo. Aquele que o ouve alegra-se por ouvir a voz do noivo, e nisso consiste minha alegria completa. Ele deve crescer, eu diminuir. Enviado de Deus.
Quem vem de cima está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala coisas terrenas. Quem vem do céu está acima de todos. Ele testemunha o que viu e ouviu, e ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita seu testemunho acredita que Deus é veraz. O enviado de Deus fala das coisas divinas, pois Deus não dá o espírito racionado. O Pai ama o Filho e põe tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, pois nele permanece a ira de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Filho meu, presta atenção à minha experiência, dá ouvidos à minha inteligência. Assim conservarás a cautela, e teus lábios guardarão o saber. A prostituta. Os lábios da prostituta destilam mel, e seu paladar é mais suave que o azeite. Mas no final é mais amarga que o absinto, e mais cortante que punhal de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, e seus passos se dirigem ao abismo. Não seguem o caminho da vida. Suas sendas se extraviam sem que ela perceba. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos, minha nossa. Senhor, muito obrigado por nos revelar o seu Filho, por revelar o seu amor, por revelar o coração. Pai, vosso Filho é teu coração, dado a nós. Somos tão gratos. Somos tão gratos já nesses primeiros 3 capítulos do Evangelho de São João, que foi proclamado a nós que você, nosso Pai no céu, amou tanto o mundo que deu seu único Filho amado, para que não precisássemos morrer, mas para que tivéssemos vida, para que pudéssemos ter a Ti, para que saibamos que nos conhecestes, que somos importantes para vós. Ai, nossa, Senhor Deus, muito obrigado mesmo. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a receber esse presente que Tu nos deste e continua nos dando. Nos ajude a receber esse presente com tudo o que somos e tudo o que temos. Fazemos essa oração pelo presente, por aquele que foi dado a nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha nossa. Tá bom, pessoal, foi mal. Preciso parar de me animar tanto. Mas, cara, que presente enorme poder mergulhar no Evangelho. E não apenas qualquer Evangelho, mas o Evangelho de João. E temos algumas coisas para destacar. Então, esse é o chamado o Evangelho de João e acredita-se que foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado. Agora, ele não se refere a si mesmo por seu nome ao longo desse Evangelho. Na verdade, acreditamos que João se refere a si mesmo como o discípulo amado. A gente vai falar mais sobre isso depois, que o discípulo amado estava lá desde o começo, Ele era um daqueles que seguia João Batista e não confunde, hein? Tem vários Joãos aqui. Tem o Evangelho de João escrito por João, o amado, o João, o apóstolo, e João Batista. E eles aparecem juntos, Porque no começo não é só o prólogo, Aquele no início já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Mas também temos João Batista batizando. E quem está lá também é o João, o amado. Então pode ficar meio confuso, mas é isso aí. Ai, tem tanta coisa para falar, beleza. Padre Mike, vamos com calma. Bora lá. Primeiro, desde o começo, literalmente as primeiras palavras do Evangelho de João. Ele está estabelecendo a identidade mais profunda de Jesus, que é que ele é verdadeiramente Deus. O primeiro versículo do primeiro capítulo deste primeiro dia que ouvimos é: no princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Extremamente importante. Que João está falando, porque ele fala, e a palavra se fez homem e acampou, ou habitou, entre nós, no versículo 14. Então, ele está falando sobre Jesus, e isso é muito importante de entender. Que Jesus não é só mais um mestre, um professor. Ele não é só mais um curandeiro, profeta, mas que Jesus realmente é a palavra feita carne, o próprio Deus, que nos referimos no credo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. E em João capítulo 3 ouvimos que ele foi dado a nós, que o próprio Deus foi dado a nós pelo próprio Deus, que o Pai tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Nossa, cara,
Tá, algumas coisas a se ter em mente. Está sendo apontado ali que João Batista não é o Messias. Ele mesmo deixa muito claro que estava lá para preparar o caminho para o Messias. Ele é o último dos profetas que antecedem Jesus. O último dos profetas do Antigo Testamento que apontam o caminho para Jesus. E não só ele aponta para Jesus, mas ele chama Jesus de uma forma bem específica, o que vai ser muito importante para nós amanhã e nos próximos dias. Quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele diz 2 vezes, ele diz: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Agora, a gente pode ouvir isso e pensar, como cristãos do século XXI, podemos ouvir e pensar: ah, sim, ele está dizendo isso porque Jesus é gentil, Jesus é manso, é humilde de coração. Mas não, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, lembra, ele está dizendo isso aos judeus. E lembra, você passou comigo por Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, então você sabe o que significa um cordeiro. Um cordeiro é um sacrifício. Um cordeiro é o que é oferecido ao Pai em adoração. Então, tenha em mente que quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre Jesus, ele não está apontando que Jesus é manso e humilde de coração, embora Jesus seja manso e humilde de coração. Ele está dizendo que ele é o sacrifício. Ali está o sacrifício. Lembra de Gênesis, aquela parte que Deus diz para Abraão: pega teu filho único, teu querido Isaque, e vai ao país de Moriá, e aí o oferecerás em sacrifício em um dos montes que eu te indicarei. E no caminho para o monte, o que acontece? Isaque pergunta para o pai. Ele diz: pai, a gente tem madeira, a gente tem a faca, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, Abraão fala essa frase profética, que ecoa até esse momento. Ele diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aqui temos João Batista, nesses primeiros capítulos do Evangelho de João. Ele vê Jesus e diz: esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro. Minha nossa. Esse é o Cordeiro do sacrifício. Esse é o Cordeiro que quando... E a gente vai ver isso amanhã, mas se prepara seu coração para ser completamente surpreendido amanhã, quando ouvirmos o Evangelho. Esse é o Cordeiro que, assim como os judeus na escravidão no Egito, quando comiam a carne do cordeiro e marcavam suas casas com o sangue do cordeiro, o que lhes foi dado? Eles receberam liberdade e eles receberam vida. Eles receberam liberdade da escravidão e eles receberam uma vida nova. E até Jesus mesmo fala, né? Ele diz, como Moisés no deserto levantou a serpente e todos aqueles que foram mordidos pelas serpentes foram libertos, né? Porque o símbolo, a serpente de bronze, né? O símbolo da escravidão deles, o símbolo do pecado deles, o símbolo daquilo que estava matando eles, se tornou o símbolo da esperança. Da mesma forma, Jesus, na cruz, se torna o símbolo do nosso pecado, o símbolo da nossa fragilidade. Ele, na cruz, é o símbolo da nossa esperança. Ai, cara, beleza. Então, mais uma coisa só. Eu sei que já deve ter passado dos 24 minutos, chegando nos 30, mas eu tenho que falar essa última coisa. Eu estava conversando com alguns dos nossos alunos que têm ouvido o podcast e eles disseram: nós estamos amando, é tão bom poder ouvir o que Deus fez no Antigo Testamento, o que ele está fazendo com o povo judeu, e é uma bênção muito grande de verdade, mas Deus não ama todo mundo? Eu sei que ele ama os judeus também, mas ele ama todo mundo. Por que ele está escolhendo apenas os judeus? Bom, lembra, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Ele disse, ele prometeu 3 coisas. Ele prometeu uma linhagem, ele prometeu terra, e ele prometeu que através dele todo mundo seria abençoado. Então o que aconteceu foi que Deus teve que escolher. Bom, ele quis escolher uma pessoa, que foi Abraão, e então a sua família, que se expandiu e foi expandindo, e é por isso que eles precisam ser fiéis. Porque o que vai acontecer é que, no final, sim, Deus ama todos que ele criou, e é através do povo judeu que Deus vai abençoar o mundo inteiro. E agora aqui estamos, nos capítulos 1, 2 e 3 do Evangelho de João. Vemos Deus dizendo, sim, é assim que eu vou abençoar o mundo inteiro. E por quê? Porque Deus amou tanto o mundo, não apenas o povo judeu, embora, claro, ele fez um pacto único com eles, mas Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, seu Filho amado, para que quem crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Deus ainda está pensando no longo prazo. Ele ama todo mundo. E agora em Jesus você tem o quê? Em cada igreja você tem todas as nacionalidades. Na igreja você tem todas as línguas. Na igreja você tem todas as raças. Na igreja você tem todos os continentes. Todas as pessoas são convidadas para a igreja. Porque Deus, por meio do povo judeu, e por fim,
tornando-se uma pessoa judia, um homem judeu em Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, estabeleceu sua igreja para que o mundo inteiro saiba que é amado, para que cada pessoa saiba que é amada e para que o mundo todo saiba que Deus conhece o nome deles e os chama, e nos chama, chama você, chama a mim, para um relacionamento de aliança com Ele, para que possamos ser salvos e não perecer, mas ter a vida eterna. Cara, eu falei uns 6 cara hoje, mas eu tô muito grato, de verdade. Pessoal, vamos continuar rezando uns pelos outros. Temos mais 6 dias disso, mais 6 dias no Evangelho de João. Amanhã vai ser um dia incrível. A gente vai ler João capítulos 4, 5 e 6. E eu mal posso esperar. Estou rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.